Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso canal, aonde aprendemos uns com os outros, né, meus irmãos? Sempre, porque eu não me canso de falar. Depois que Deus nos sitiou juntos, nos criou para sermos felizes nesse planeta, não é? E nos deu todas as condições de sermos felizes, né? Nós, com a nossa imprevidência, se não somos, é porque não sabemos aproveitar, não é? Essas coisas maravilhosas que Deus deixou para nós, não é mesmo? Meus irmãos, hoje o Vivendo o Evangelho chegou, né? Aliás, eu cheguei, né? Em busca dele. Então, meus irmãos, nós estamos no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, e temos o item 14. Então, eu vou ler o Evangelho e vou passar as lições do André Luiz hoje juntos, para, né? Para a gente aprender sempre. O item 14. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que, sem ela, sacudiriam-no. Então, nós vamos à explicação do nosso querido André Luiz, né? Capítulo 5, é o item 14 e 15, que ele está explicando com o título Recurso Eficiente, para que a gente assimile melhor a lição. O homem desenvolve meios para melhorar a vida material, mas despreza as iniciativas de aprimoramento do espírito. Imuniza contra doenças, mas não elimina o egoísmo. Previne acidentes, mas não acaba com o crime. Trata o esgoto, mas não vence a corrupção. Recicla o lixo, mas não se transforma. Protege contra o raio, mas não afasta o ódio. Impede a erosão da terra, mas não supera a mentira. Prevê a tempestade, mas não refreia a cólera. Preserva o meio ambiente, mas não o equilíbrio interior. Combate o incêndio, mas não extingue a mágoa. Evita a enfermidade, mas não foge à ilusão. Vitorioso na prevenção das catástrofes materiais, o homem fracassa no cuidado com a intimidade espiritual, porque é desatento às lições do Evangelho. Vitorioso na prevenção das catástrofes materiais, o homem fracassa no cuidado com a intimidade espiritual, porque é desatento às lições do Evangelho. Nós sabemos disso, né, meus irmãos? Senhor, da ciência e da tecnologia, rejeita o conhecimento da vida futura e se priva de eficiente recurso contra o desequilíbrio e o desespero. Senhor da ciência e da tecnologia, rejeita o conhecimento da vida futura e se priva de eficiente recurso contra o desequilíbrio e o desespero. O que dá, né, meus irmãos, o suicídio, né? E o suicídio e a loucura, né?
Então, meus irmãos, com essa lição belíssima, essa lição que cala fundo no nosso coração, para que a gente tenha paciência, se acalme, né? Busque o Evangelho de Jesus. Jesus falou: vinde a mim, que sou puro e manso de coração. E é isso que nós aprendemos, né, meus irmãos? A cada dia uns com os outros. Como eu falei, no tratar, não é? No cumprimento, bom dia, desde um bom dia, uma boa tarde, não é? Um perguntar, uma ligação para uma pessoa que faz tempo que a gente não vê, né? Para saber, não é? Da sua vida, de alguma coisa, não é? Cuidar dos pais, né? Estar sempre em contato com a família, com seus vizinhos, né? Isso é muito bom, isso faz parte da lei de Deus. E a gente exercitando essas pequeninas coisas, nós faremos muitas outras grandes coisas, porque nós somos luzes e a nossa luz há de brilhar sempre. E nós estamos a caminho da nossa autoiluminação. E conosco, todos os nossos parentes, amigos, não é? Esse YouTube, não é, que nos conecta, não é? Já nos dá uma força muito grande de nossas lições, de nosso aprendizado, ir para o mundo, não é? E o mundo está precisando de Jesus, estão esquecidos do Mestre Jesus. E o Mestre Jesus está sempre do nosso lado. É só nos ligarmos com Ele, não é? Pela oração, pelo amor uns aos outros, né? Que é o principal veículo da nossa autoiluminação. O amor a Deus, nosso Pai, né? O nosso amor a Jesus, a Maria de Nazaré, sua mãe, não é? E a gente vai indo aos nossos mestres, não é? Aos nossos amigos, não é? Aos nossos parentes e aprendendo também, não é, meus irmãos, a amar os nossos inimigos. Porque tem um capítulo do Evangelho que diz, né, que amar os nossos inimigos. Nós não precisamos, né, tratar os nossos inimigos como um amigo, mas nós não podemos ter ódio, ter mágoa, desejar o bem para ele, é o que devemos fazer, não é? E nós vamos chegar lá. Devagarinho, nosso coração vai se conectando com o amor e com todos esses benfeitores, amigos que estão do nosso lado, não é? E que nos fortalecem na nossa caminhada. Então, fiquemos na doce paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro. E assim é.